pegar o acorde de Fá 7 que está no meio do caminho aqui, eu queria sugerir a primeira frase para acorde dominante. Né? A primeira frase, essa é uma frase que tem uma rítmica toda especial, que é isso aqui. Aqui. Deixa eu fazer de novo, ó. Você viu que interessante? Tem uma questão da acentuação. Vamos primeiro pegar a frase e uma questão também da rítmica, que dá o veneno, na verdade, dá o sabor, seria a pimentinha dessa frase, que eu acho que é muito legal, né? Para Fá 7, ó. Você viu aqui, ó? Essa. Até aí tudo bem, né? Na verdade, aqui você já tem um pedaço da frase. Ó. Aí. Você vê que tem um respiro bem devagar. Cai legal. E tem algumas notas aqui que são. Aqui eu vou ter uma. Nona bemol, né? De novo. Aí. Essa frase eu acho muito legal porque ela não é uma frase, ela tem uma questão rítmica, ela tem essa pausinha no meio que dá o charme, ó. Deixa eu gravar um acorde de Fá 7 aqui, ó, pra mim, ó. Tá. É claro que eu gravei aqui um acorde reto, só para ter como uma referência, mas no contexto harmônico, se você tocasse isso num blues, por exemplo, o legal da criação do fraseado é claro que a gente se concentra muito, às vezes quando você fala em frase, nas notas que estão sendo tocadas, né? Que notas eu estou usando, mas o que é mais legal, o que é mais importante na frase é a questão do swing, da acentuação, da rítmica e da acentuação que você coloca nela. Porque às vezes você pode tocar uma simples escala, mas quando você toca com a acentuação e com a rítmica correta, ela soa diferente. Se eu tocasse essa frase que eu acabei de sugerir para você para um acorde de Fá 7, ele reto, não ia cair legal, ó. O legal é a acentuação. Tô enfatizando a nona. Seco na nona bemol, eu não deixo ela soando. A terça. Aí. Essa nota, esse Ré aqui quase não sai. Não faço. Que é diferente. Eu gosto muito de colocar uma ênfase nessa questão da acentuação, é porque ela que dá vida para a frase. Qualquer frase que você faça, tá vendo? Se eu fizesse isso sem acentuação, ó,
quase como se a frase respirasse. Então eu queria que você prestasse atenção na sua acentuação. Como eu sugiro que você trabalhe com isso em casa? Eu vou sugerir mais frases, mas antes de seguir com as outras frases, eu gostaria que você pensasse na questão da acentuação. Eu falo isso inúmeras vezes. Aliás, eu acho que a questão rítmica e a maneira como você acentua é uma das coisas muito importantes para que você contenha a linguagem do estilo que você está tocando. No caso aqui nós estamos falando sobre jazz, sobre fraseado jazzístico, e a acentuação é uma coisa que é muito interessante. Você pode pegar diversos músicos, diversos guitarristas, diversos instrumentistas de outros instrumentos, pianistas, saxofonistas, trompetistas, enfim. Você vai notar que a grande maioria deles, dos grandes, eles sempre utilizam, falando de Charlie Parker, né? Você pega Coltrane, o George Benson. Aliás, esse tipo de fraseado tem muito a ver com a maneira como o Benson toca. Que não é dele, na verdade é característica do bebop mesmo. E é interessante porque a gente acaba esbarrando com a maneira, com caminhos melódicos que você já ouviu, que você já tirou de algum solo, que você já teve presente na sua orelha quando você está estudando, quando você está ouvindo música. O que acontece é que o que faz com que a diferença exista entre um e outro é a maneira como eles acentuam e, é claro, os caminhos melódicos. Mas muitos deles eles acabam esbarrando. A maneira como você poderia falar sobre o Wes, a maneira como ele vai frasear e tal, que é diferente, né? Mas que é diferente do Benson, que é diferente do Charlie Christian, que é diferente do Coltrane, que é diferente do Parker, mas existe uma correlação entre tudo isso. Eles estão falando de uma linguagem, no caso do estilo chamado bebop, jazz. E a maneira como você fraseia nisso é muito interessante. Mas o que é legal, por que eu estou falando isso? Porque a maneira que cada um cria o acento é um pouco diferente, apesar de ter similaridades, né? Então, por favor, preste atenção, porque talvez você vai buscar uma acentuação que tem a ver com você dentro da característica ou do estilo de música, que no caso aqui é o jazz. Repetindo novamente a frase, para a gente não esquecer, ó. Fazer bem devagar. Legal. Mais uma frase para facete. Na verdade, se aplica em todos os dominantes que você quiser, em qualquer tom, né? Mas vamos pensar aqui. Aqui eu valorizei o cromatismo e a Blue Note, né? É muito interessante essa coisa, porque esse fraseado são frases que eu tenho, tá no meu contexto de frases, de caminhos melódicos, mas para mim é sempre muito difícil ficar repetindo sem querer mudar. Eu fui para um outro lugar. Se eu for replicar essa frase que eu acabei de fazer, eu não consigo. Porque é como se a minha mente estivesse caminhando sempre com a ideia de estar criando alguma coisa nova. É um condicionamento, uma postura mental que você cria quando você estuda a frase. Por isso que eu sempre repito, use a frase, aprenda e tente desenvolver isso. É muito mais legal. Você não fica engessado. Você sempre vai tocar de um jeito diferente, tá? Então, vamos concentrar na segunda frase que eu estou sugerindo para vocês no acorde de Fá 7, ó. Vai devagar. Subir o cromático. Difícil tocar lento isso aqui, bem devagar, porque perde. Vou soltar nosso acorde de Fá 7 que eu gravei aqui pra gente ouvir. Legal. Quando a gente pensa em blues é um negócio muito interessante. Essa coisa do Blue Note, né? Mais uma vez a frase, ó. Legal isso, né? Mesma coisa que acontece na primeira frase que eu sugeri.
Aqui tem uma questão de acentuação. É. Já soou diferente, ó. Tô ligado. Outro ligado. Aqui é só essa subidinha, a gente já tem uma pronúncia. Procure pegar as notas que eu estou tocando, mas tentar usar a acentuação. Toda a parte de paletada que eu estou fazendo aqui, normalmente nessa frase está... Aqui na primeira frase eu uso um sweep. Né? Aqui não. Tudo alternado. Né? A questão do sweep, às vezes a maneira como você alterna, a paletada alternada, aliás, ela proporciona essa possibilidade de acentuação. Assim como também o sweep. Quando você quer... Esse movimento é mais fácil de... É diferente de... Tá vendo? Então, é legal prestar atenção no movimento de paleta também, né? Relembrando a primeira frase que eu uso o sweep aqui, tá? O ideal seria usar. Às vezes, como eu estou tocando muito lento, às vezes eu acabo paletando tudo, né? E aqui, ligado. Bom, quando eu falo assim, você fala assim, pô, Rudy, legal, você me ensinou, você passou duas frases, dois caminhos melódicos, como é que a gente faz para mudar isso? Use os fragmentos das frases, né? A gente, na verdade, o composto da frase, ele não é feito só das notas que eu estou tocando, mas é das figuras que você usa do ponto de vista rítmico e do ponto de vista da acentuação. E às vezes, para criar uma valorização maior do ponto de vista da acentuação, você pode usar. Isso é diferente de... Isso já seria uma outra frase. Outra frase. Ou. Outra frase. Eu estou usando a mesma saída da frase 2. Outra frase. A gente pode ficar tocando esse... Eu estou partindo do mesmo princípio. Outra frase. Ou... Aqui eu usei com a pontinha. É diferente. Olha quanta coisa. Eu fiz usando só uma frase. Né? Então, essa maneira de explorar o fraseado é muito legal. E aí você pode desconstruir também a primeira parte da frase e usar só a segunda. Vamos imaginar que eu gostei do... Mas eu não gostei. Eu gostei, então, por exemplo, poderia partir do meio da frase. Né? Tem N possibilidades. Ok. Frase número 3, pensando ainda no acorde de Fá 7. Vamos pensar aqui. Né? Vou fazer ela no tempo certo? Só pra... Você percebe que tem uma pronúncia rolando aqui? Eu vou tocar primeiro as notas, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a pronúncia. Na verdade, começa com esse arpejo. Bem devagar.
né? Né? Na verdade é assim. Né? Então, a primeira parte da frase vou tentar fazer bem lento para. De novo. Tá vendo, né? Tá, tá, te, é, que, te, te, putu, te, que, putu, aí resposta. Finalizou a frase. Fica ótimo. Vamos ver como é que fica nesse acorde estático de Fá 7 gravado por mim, para poder exemplificar essas frases para acorde dominante. Olha lá, vamos lá. Ó. É muito legal essa. O barato dessa frase, volto a falar, ele não está nas notas. Claro que a construção tem uma... é muito simples. Mas na rítmica, né, se você prestar atenção, essa é muito importante, porque você respira. Então, já começa a ficar animado o negócio e dá vontade de sair tocando blues, improvisando. É muito legal, eu adoro. Né? Vamos recapitular então a primeira frase, a segunda frase, a terceira frase, antes de seguir para uma quarta frase. Né? A gente poderia ficar aqui passando muitas horas falando sobre fraseado, mas talvez, se a gente fosse falar assim, o que dentro dessas horas todas a gente falou. Não é possível falar isso em vídeo, porque primeiro que ninguém aguenta assistir um vídeo com muitas horas. Né? Hoje em dia, então, a ideia é, se a gente tentar se eu tentar falar assim, vamos tentar falar de um outro jeito, talvez se eu pegar todas as aulas em que eu falo sobre fraseado, uma coisa comum que existe, rítmica e acentuação. Se preocupe com isso, se liga nisso, porque é mais legal você entender onde está o swing, onde está a acentuação, onde está a rítmica, do que as notas. Você pode errar as notas, esbarrar, asprar. O ideal é que isso não aconteça, mas se por acaso acontecer, não perde o swing e a rítmica. Mas quando a rítmica está bem elaborada e a acentuação também, isso gera um fraseado que respira, que tem vida. E isso cai muito bem quando você vai improvisar. É pensar percussivamente. Talvez pensar na bateria como um instrumento de referência ou um instrumento de percussão, mas todos os movimentos são percussivos do ponto de vista da expressão deles propriamente dita. É claro que ali existem notas e essas notas são condicionadas para um determinado tipo de acorde. No caso aqui nós estamos falando sobre Fá 7. Mas é importantíssimo que soe com swing, com ritmo, com a rítmica boa e com a acentuação legal. Vamos lembrar as frases antes de seguir para mais um fraseado, né? Fá 7. Devagar. Segunda frase, aquela que tem. Ok. Terceira frase que nós acabamos de falar. Eu adoro essa. Meu que? Esse forte, fraco. Aqui tem uma ligadura. Né?
essas duas notas. Muito bom. Então, são essas três frases. Vamos seguir para uma outra. Eu já emendei numa outra história. Fica bem blues, né? Aliás, essa coisa do blues quanto mais você ouve, quanto mais você toca, dá vontade de tocar e de ouvir mais, porque tem uma energia, essa coisa do você. Mesmo quando você aplica isso numa situação, aqui nós estamos falando sobre acorde de Fá 7, mas se você aplica, por exemplo, Fá maior. Claro, aqui está totalmente Fá 7, mas se eu aplicar o acorde com Fá 7 maior, não vai soar tão bem quanto. Mas é muito comum você ouvir as pessoas às vezes usando a Blue Note num acorde que necessariamente não é dominante, né? Isso vai como uma curiosidade. Vamos voltar para a nossa quarta frase. Nessa quarta frase nós temos aqui, ó. A frase basicamente é isso. Na verdade, eu acho que dá vontade de fazer diferente. Como eu tenho o hábito, que já é criado de bastante tempo, de tentar sempre fazer algo novo, mesmo que eu acabe voltando para o mesmo lugar, mas essa ideia de manter a mente nunca entediada, ela sempre está buscando um caminho diferente e às vezes você esbarra. Mas essa é a frase. Dá para fazer várias finalizações aqui, né? Então, um arpejozinho, ó. Que arpejo é esse? Si bemol com sétima maior, ó. Tem um ligado. Devagar. Saltão. Vamos ver como é que soa isso com o acorde, com o nosso acorde estático, ó. Dá para fazer várias maneiras ou várias formas esse miolo. Eu acho que o mais indicado é isso. Passar pela Blue Note. Né? Se eu fosse tocar um acorde com sétima maior, aí eu usaria aqui a terça maior, mas aqui eu estou usando a nona. Na verdade não é terça menor, soa como nona aumentada. Então, mais uma vez, ó. São sugestões de frases que você poderia aplicar. Você viu que interessante aqui, usando esse fraseado, essa última frase que foi, na verdade, pensada aqui para o acorde de Fá 7, o ideal aqui é pensar na nona aumentada, para soar blues. Mas se por acaso o acorde for com sétima maior, uma forma legal de adaptar a frase, você de vez passar, você pode passar, valorizar, falar assim. Vão ter algumas notas que vão criar um choque, mas não necessariamente aqui. Né?
Né? Essa quinta aumentada vai soar como um acorde de sétima maior, quinta aumentada, né? Mas choca porque o acorde, se você pensar em sétima maior, adaptando a frase aqui para aqui, essa nota aqui talvez vai virar como uma nota de passagem, que na verdade é a sétima menor, né? Então teria que adaptar aqui também. Mas não fica legal. Na verdade essa frase fica boa mesmo no Fá 7, né? Valorizando a Blue Note. Bom, a gente sugeriu várias frases, ou seja, foram 4 frases. Volto a falar que o importante nesse fraseado é a acentuação. Então você pode aprenda essas frases, tire essas frases, tire as notas que eu estou tocando, de repente a digitação que eu estou fazendo, a palhetada. Aí você fala, já sei tocar a frase. Show, legal, sei as notas da mão esquerda, sei a palhetada, e aí você vai se preocupar ou focar em acentuar. E não tocar tudo reto. Essa coisa da acentuação, se você pegar poucas notas e brincar, Fá 7, por exemplo. É claro, esse acorde parado, é muito chato, não tem um. Só Fá. Vamos usar as frases. Você percebe que quando eu toco, fica, mesmo sem uma base, sem nada me acompanhando, cria um sentido interessante isso aqui. Dá para você ficar brincando com isso há muito tempo. Aqui eu comecei a fazer mais coisas além das 4 frases sugeridas, mas dá pra ficar brincando muito. Eu acabei tocando um blues, fiquei no Fá 7, naturalmente toquei um blues careta, aquele blues de 3 acordes, né? Fá, Si bemol e Dó. Mas quando o swing tá rolando, naturalmente essa rítmica te induz a fazer um fraseado em que você vai ter uma acentuação. Você não vai tocar isso reto jamais. Eu acabo cantando junto. Não tenho a menor pretensão de ser cantor, aliás, minha voz não é boa, mas é porque é muito interiorizado, é como se você interiorizasse a questão da rítmica. E é gostoso cantar, porque fica fácil de cantar, porque a rítmica está muito bem definida e o fraseado também. Então, se eu fizesse tudo isso muito reto, não seria igual. Então, a ideia é, estude as frases, toque as frases, aprenda a digitação, a palhetada, depois explore a acentuação. O foco é a acentuação. E depois faça tudo diferente. Tudo de um jeito diferente. Aproveite os fragmentos, crie as suas próprias frases e principalmente aplique isso numa música. Aqui eu falei só sobre Fá 7, frase para um acorde dominante, careta, né? Mas você viu quanta coisa dá para fazer, dá para explorar muito, tá bom?